Que bom que nós estamos aqui de volta, seja muito bem-vindo. Estamos na nossa série, você já sabe, Renascidos. Todos nós queremos exatamente um quê? Um novo coração. Um coração como o de Cristo Jesus. Nós queremos ter os sentimentos de Cristo, os sonhos de Cristo, a pureza de Cristo. Nós queremos viver intimidade com Cristo Jesus. Só uma vida com Cristo pode satisfazer as nossas necessidades mais profundas. Só estando com Cristo Jesus a cada dia que a vitória ela vai sendo estabelecida no nosso coração, nosso caráter vai mudando, nossa vida vai sendo transformada e, como consequência, o nosso meio também vai sendo transformado, né? O nosso cônjuge, os nossos filhos, os nossos pais, a nossa família, todos começam então a sofrer esta positiva influência, essa boa influência, simplesmente pelo fato de estarmos cada vez mais próximos de Cristo Jesus. Este é o plano. E o Espírito Santo vai sendo ministrado e vai sendo jorrado na nossa vida, e é isso que nós queremos aprender cada vez mais a respeito do nosso Mestre, o nosso Senhor, aquele que nós adoramos, aquele que nós louvamos e exaltamos no nosso coração, Cristo Jesus. Ok? Olha o presentinho aqui, ó. Ensinos de Jesus é um estudo muito, mas muito bom, muito especial. Foi elaborado com muito carinho pela Escola Bíblica para você. A Escola Bíblica aqui da Novo Tempo. É fácil você adquirir e de graça vai chegar na sua casa. Coloque aqui embaixo na timeline, coloque simplesmente assim: eu quero receber, ok? Eu quero receber, e nós já entenderemos e daremos para você a dica para você fazer rapidinho aí o seu cadastro e nós recebemos os seus dados, né, o seu endereço para a gente então já fazer a postagem, tá bom? É bem rápido. E aí, só o prazo dos Correios para poder entregar para você esse presente tão precioso. Você vai poder se aprofundar cada vez mais a respeito das maravilhas, dos ensinos de Cristo Jesus. Você já está preparado aí com sua Bíblia? Está prontinho? Ontem nós vimos um tema muito especial. No domingo, né, que inicia a Semana da Paixão, Jesus Cristo se apresentou como Rei. Aquele que se colocou diante do mundo para dar um recado forte para o mundo espiritual, para o mundo social, para o mundo físico, para o mundo político, para o mundo, sabe, em todos os aspectos que o rei estava se apresentando e daqui a pouco iria ser crucificado, iria ser sacrificado para então resgatar a sua propriedade, o seu domínio, para trazer de volta a raça humana e o planeta Terra, tirando das mãos do inimigo de Deus. Nós vimos que Cristo Jesus é a solução para todos os nossos problemas. E o nosso coração é um trono, e Cristo Jesus precisa estar entronizado, precisa estar reinando na nossa vida, e assim a angústia, a tristeza, o estresse e todas as coisas ruins, impossíveis da nossa vida, tudo isso será resolvido para a honra e glória de Deus. Agora nós vamos na sequência. Jesus Cristo, ele saiu ali de Jerusalém naquele domingo, ao final do dia, ele voltou para Betânia e depois no outro dia, cedinho, ele pegou a estrada. Agora nós vamos ver o que aconteceu nessa segunda-feira, tá bom? Nós vamos para o texto de Marcos, o Evangelho segundo Marcos, capítulo 11. E vamos avaliar aqui do verso 12 em diante. Vamos acompanhar a narrativa bíblica. Vamos orar então? Querido Deus, muito obrigado porque o Senhor é bondoso, misericordioso, está com os braços estendidos para nos dar a paz,
a sua graça, a sua misericórdia, a salvação. Muito obrigado por todo o teu trabalho. Nós o aceitamos como nosso Rei, o Senhor da nossa vida. Nós queremos que o nosso eu saia do trono do nosso coração e o Senhor esteja constantemente reinando, dirigindo a nossa vida, porque assim a nossa alma ficará satisfeita. Nós seremos pessoas plenas, pessoas felizes. Nós teremos o nosso ministério cada vez mais frutífero e seremos pessoas realizadas. Abençoa-nos, Senhor, proteja-nos e proteja-nos espiritualmente neste momento tão especial em que a palavra de Deus será aberta. No nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Como é bom podemos orar e falar com o Senhor. Vamos aqui então, Marcos. Marcos, capítulo 11, aqui no verso 12, nos informa que Jesus Cristo, no dia seguinte, ele saiu de Betânia e ele pegou a estrada. E em algum momento, ele teve fome. Ele teve fome. E ele viu uma figueira. Linda, maravilhosa, cheia de flores, cheia de folhas, realmente muito, muito bonita. Ela indicava ter frutos, mesmo que não fosse exatamente a estação, mas parecia que tinha ali figos. E Jesus estava com fome. E ao olhar para aquela figueira, a figueira estava como se estivesse dizendo, eu tenho, mas ela não tinha. Era uma propaganda falsa. E Jesus Cristo olhou para aquela figueira e enxergou naquela figueira a realidade da sua igreja, da igreja judaica. Parecia ter, mas não tinha. Parecia ser, mas não era. Uma igreja que estava exatamente rejeitando a Cristo Jesus, rejeitando o Messias. É por isso que no domingo, Jesus olhou para Jerusalém e chorou copiosamente, chorou mesmo, amargamente. E ele sentiu esta tristeza. E Jesus já estava com fome da sua igreja, ele já estava desejando a sua igreja já há algum tempo. E nesse domingo à noite ele chorou, sentindo fome por sua igreja. E agora, nesta manhã da segunda-feira, ele olha para aquela árvore e ele está sentindo fome de sua igreja e a sua igreja não tem frutos para oferecer para ele. Uma situação realmente muito triste. E os discípulos ficaram um pouco assustados, porque Cristo Jesus, nessa segunda-feira, ele decidiu apresentar um aspecto muito especial, o aspecto do juízo. Cristo Jesus, o juiz. Cristo Jesus é o rei, ele se apresentou e se revelou como tal. Agora ele estava demonstrando um outro aspecto do seu ministério. Jesus Cristo, o juiz. E Jesus Cristo, então, ele dá uma sentença ali para aquela árvore. E aí, na sequência, ele continuou caminhando com os seus discípulos assim perplexos. Jesus nunca tinha feito isso, eles estavam assim tentando entender o que estava acontecendo, mas quando Jesus chegou ali no templo, os discípulos ficaram mais assustados ainda, porque viram Jesus fazendo coisas que eles ainda não tinham visto, eles nunca assistiram a Jesus tendo aquelas atitudes. E aqui no verso 15 diz o seguinte, capítulo 11 de Marcos, diz o seguinte: e foram para Jerusalém. Entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam, derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. 16. Não permitia que ninguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Também os ensinava e dizia: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Jesus estava citando Isaías 56, 7, e estava citando também Jeremias 7, verso 11.
E ele continua dizendo o seguinte: vós, porém, a tendes transformado em covil de salteadores. E os principais sacerdotes e escribas ouviram essas coisas e procuravam de um modo a lhe tirar a vida. Começaram a planejar tirar a vida de Jesus, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava de sua doutrina. E vindo à tarde, saíram da cidade. Olha só o que aconteceu nessa segunda-feira. Jesus Cristo novamente impactou os discípulos e agora ele impactou a liderança da igreja ali. E Jesus, ele faz uma reforma espiritual da sua igreja, ele faz uma limpeza da sua igreja, ele tira tudo aquilo que impedia as pessoas de terem acesso ao seu reino, ao reino de Deus. E Jesus Cristo, então, faz uma declaração profética, e aqui se cumpre. E ele chama uma profecia de Isaías, uma profecia de Jeremias, e ele diz: a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações, aqui no verso 17. Então, olha só, observe o seguinte. Jesus Cristo, ele estabeleceu uma igreja para ser uma igreja que fosse uma casa de oração, que fosse uma casa de bênção, fosse uma casa de misericórdia, fosse uma casa de provisões espirituais, fosse uma casa de cura, de restauração, fosse uma casa de atendimento daqueles que estão aflitos, feridos, angustiados e necessitados, fosse uma casa de adoração, de louvor, para um ajuntamento solene, para pessoas sinceras que verdadeiramente querem entregar o coração para Deus. Do outro lado, a realidade. O que esta casa de oração havia se transformado? Num ambiente de exploração, num ambiente de conveniência, num ambiente de corrupção, num ambiente onde Deus estava sendo colocado ali para que homens pudessem tirar proveito de outros. Então, observe. De um lado, uma casa onde a graça e a misericórdia de Deus deveria ser manifestada. Não é? E do outro lado, o que estava acontecendo? Uma casa onde o legalismo, a corrupção, o fardo estava sendo colocado sobre as pessoas. Isso não está acontecendo hoje? Quando nós olhamos para o mundo cristão, o que nós enxergamos nas igrejas hoje? Nós vemos igrejas que têm uma teologia do medo, que coloca pavor, pânico nas pessoas, medo de irem para o inferno se elas não estiverem ali fazendo tudo que a liderança propõe. Deus, ele apresentou uma igreja para a manifestação da graça, para a libertação e não escravidão de pessoas. Cristo Jesus veio para curar, para abençoar, para libertar, para transformar. Ele veio para deixar a alma resolvida. Ele não veio para escravizar, para poder escurecer a vida das pessoas. É isso, a casa de oração havia se transformado num lugar horrível, num lugar realmente muito, muito, muito triste. E Cristo Jesus tinha fome pela sua igreja, do jeito que ele a concebeu, porque ela tinha virado algo irreconhecível. E agora, esse Cristo Jesus, que é rei e que é juiz, e ele executa o juízo, e ele reabre a sua casa para os sinceros, os compungidos de coração, para os quebrantados, para aqueles que eram verdadeiramente adoradores, para os verdadeiros adoradores. Cristo Jesus, ele opera milagres, sinais e maravilhas, e ele apresenta a sua doutrina. Sim, Cristo, ele sempre apresentou a sua doutrina. A doutrina de Cristo está revelada. A doutrina de Cristo não pode ser dissociada dele. Cristo Jesus teve um dia muito intenso. Muitas pessoas foram abençoadas. O pôr do sol caiu e eles foram embora. E no dia seguinte, na terça-feira, olha só, a partir do verso 20, na terça-feira pela manhã,
novamente fazendo o mesmo caminho e passando diante da mesma árvore. Você se lembra da figueira que recebeu uma maldição? Passando pelo mesmo caminho, os discípulos ficaram assustados porque a árvore estava seca, completamente seca, morta. É uma profecia para uma igreja que se desvirtuou, que saiu do foco e que perdeu a presença de Cristo Jesus. Cristo Jesus está interessado em pessoas que sejam sinceras, porque a sua igreja, os seus filhos, o remanescente fiel, ele tem um coração sensível às coisas de Deus. Ele não usa a religião para explorar as pessoas, para colocar medo nas pessoas e escravizá-las. Cristo Jesus apresenta a sua religião que liberta, que salva, que transforma, que renova, que resgata. É uma religião do prazer, é uma religião leve, onde as pessoas aprendem a amá-lo, aprendem a sua doutrina, aprendem a servi-lo, aprendem a obedecê-lo. Isso não é maravilhoso? Sim, nós necessitamos muito de uma reforma seguida ou acompanhada ao mesmo tempo de um verdadeiro reavivamento na nossa vida espiritual e também dentro do contexto do cristianismo. Não é verdade? Jesus agora está aqui caminhando nessa terça-feira e essa terça-feira foi muito intensa, foi extraordinária. Cristo Jesus dedicou o dia todo para ensinar. Cristo Jesus se apresenta como o mestre dos mestres, aquele que é o verdadeiro professor, aquele que tem uma didática maravilhosa e conduz pessoas para a verdade, para a vida. Aquele que é o rei, aquele que é o juiz, ele é também o mestre, o professor. E o seu interesse é o quê? Produzir pessoas renascidas, com um novo coração. E a verdade proporciona o renascimento, porque a verdade nos coloca em contato com a essência de Deus, né? E se você olhar aqui para o verso 24, Jesus diz o seguinte, por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes e serás assim convosco. Jesus fala sobre a oração eficaz e ele fala no verso 25, quando você for orar, e se tiver problema com alguém, peça perdão primeiro, se reconcilia, volte e fale com Deus e você receberá as bênçãos de Deus, ok? E depois, a partir do verso 27 até o 33, a autoridade de Cristo Jesus é questionada. E Jesus, então, ele apresenta ali a sua autoridade. Aí, a partir do verso, ou melhor, do capítulo 12, a gente vê Jesus, ele conta uma parábola incrível dos lavradores maus, e ali no verso 10 ele faz uma advertência, ele diz, vocês rejeitaram a pedra angular, essa estrutura que segurava todo o templo. Jesus estava dizendo, eu sou a pedra angular, sem mim não tem igreja. Sem mim não tem, ninguém pode subsistir. Sou eu que sustento. Olha só, que profundidade dos ensinos. Eu convido você depois para uma leitura atenta desse texto. Aí, a partir do verso 13, a questão do tributo. E no verso 17, Jesus disse, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Jesus está fazendo uma referência aqui à fidelidade, à honestidade. E Jesus está nessa terça-feira ensinando. Ele passa o dia todo ensinando. Depois ele tem um encontro ali com os saduceus e que não criam na ressurreição, e Cristo Jesus reconfirma a ressurreição. Ok? E depois, a partir do verso 28, capítulo 12, Jesus ele apresenta aqui a lei do amor, o código da aliança, não é? Os 10 mandamentos. Ele disse o seguinte, o próprio Jesus, ele citou Deuteronômio 6, versos 4 e 5. Ele disse o seguinte, ouve, ó Israel, o Senhor vosso Deus, nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este.
Olha, Jesus, ele apresenta o resumo que nós temos dos 10 mandamentos de Deuteronômio 6. E ele diz o seguinte, basicamente o seguinte, olha, existem 4 mandamentos para vocês entenderem como Deus quer ser amado, como eu quero que vocês me amem. E 6 mandamentos, mais 6 mandamentos, Deus está dizendo, está mostrando como que Ele quer que nós amemos a nós mesmos e amemos ao nosso próximo, ok? A lei do amor. Jesus então exalta a sua lei e Ele vai ensinando, não é? Ele censura os escribas e tem um lance rápido, a oferta da viúva pobre. E no verso 44 ele diz assim, porque todos eles ofertaram do que lhe sobrava. Ela, porém, da sua pobreza deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Jesus está chamando a atenção aqui para a fidelidade a Deus, aquele que entrega todo o seu coração para Deus, aquele que oferta a si mesmo com inteireza de alma diante da oferta que o Filho de Deus faria, ofertando-se completamente e inteiramente pelo ser humano, ok? E depois disso, Jesus é indagado a partir do capítulo 13, ele é indagado pelos seus discípulos a respeito dos eventos finais, das últimas coisas que aconteceriam antes do fim deste mundo, do pecado, e que Cristo Jesus, né, tem um controle sobre todas essas coisas, estaria ministrando. E Jesus falou, olha, haverá sinais no mundo civil, no mundo religioso, no mundo natural, mas principalmente quando o evangelho fosse pregado a todo mundo, então viria o fim. E o fim é o fim da dor, do pecado, da tristeza, das lágrimas sendo derramadas, da angústia e o início do estabelecimento físico do reino de Deus, para que o homem seja devolvido para a sua condição edênica, ou seja, né, de Adão e Eva antes do pecado. Vida plena, maravilhosa. O sonho de Deus é tão forte, é tão inteiro para nós. Aceite hoje este juiz que não quer te condenar, ele quer te salvar, porque ele não condenou ninguém que fosse sincero. Ele não condenou ninguém que abriu o seu coração. Muito pelo contrário, todo aquele que se colocou diante de Cristo com humildade, recebeu toda a sua virtude, recebeu todos os seus benefícios e foi plenamente feliz por causa da ação de Cristo Jesus. Mas para aqueles que tiram proveito, para aqueles que são desonestos, para aqueles que exploram a fé, para aqueles que realmente são como lobos vorazes, querendo devorar as ovelhas de Deus, estes serão definitivamente afastados para a honra e glória de Cristo Jesus. Qual a sua decisão hoje? Renascidos, devemos renascer no reino de Deus. Aceitemos que Cristo Jesus continue ministrando os seus ensinos na nossa vida. Esse Jesus que é Rei, esse Jesus que é juiz em nosso favor, esse Jesus que é mestre para poder nos ensinar e reformar a nossa vida e afastar dos nossos olhos, dos nossos ouvidos, da nossa vida, tudo aquilo que conduz a outro reino. Que a nossa vida seja pura, que a nossa vida seja pautada naquilo que é justo, que é verdadeiro, que é digno, que é honesto. Seja isso que ocupe o nosso coração, Filipenses 4:8. Deus te abençoe, Deus te guarde nesta decisão. Vamos orar? Querido Deus, nós estamos aqui mais uma vez, colocando a nossa decisão em Tuas mãos. Nos aceite, nos ensine a Te amar cada vez mais. No nome de Cristo Jesus. Amém. Amanhã a gente volta para a honra e glória de Deus. Estamos juntos. Tchau, tchau.